Vamos começar falando sobre as alterações na PL antifacção, que inicialmente era um projeto. A gente tinha inicialmente umas conversas de pelo menos 2 projetos. Um que era o projeto governo, como estava sendo chamado, o projeto antifacção. E ventilava-se uma outra ideia de PL que era para transformar as facções criminosas em terroristas. Conversando com o Derrite e com o Tarcísio aqui semana passada, eles estavam me falando que, não é bem isso, que a gente quer pegar as ações das facções e transformá-las em, na verdade, equipará-las a atos terroristas para ter uma pena mais pesada, para ter um outro tipo de investigação e tudo mais. E o que acontece na prática ontem o Derrite chega em Brasília, o Hugo Mota o nomeia relator, não do PL para transformar as facções em grupos terroristas, mas relator da PL do governo, a PL antifacção, né? E, curiosamente, por volta de... Isso eu li e ouvi na rádio, pouco tempo depois de ser nomeado relator, algumas horas depois, ele já apresenta um substitutivo amplo com um monte de... com vários pontos ali que estão sendo muito atacados pelos especialistas, por jornalistas, por advogados, por todo mundo. E esse é o cenário que a gente tem hoje. Na verdade, teve uma outra atualização. O Derrite também já apresentou hoje uma atualização do texto, né? E agora agora a gente vai tentar ter algum tipo de debate público, porque até agora, pelo menos para a apresentação do substitutivo, o Derrite foi muito rápido. E aí... Pois é, ele foi... o Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, anunciou o Derrite como relator na sexta-feira à noite. 2 horas após o anúncio, ele apresentou o relatório. Foi uma surpresa porque, normalmente, o relator ouve os deputados, conversa com as lideranças, percebe qual é a tendência ou quais são os posicionamentos e só depois ele prepara o relatório, que não é uma coisa muito rápida de ser feita, porque uma série de consultas são necessárias à legislação, né? E aí ele apresenta o relatório dele. É um assunto que mexe com a população. Você sabe que tem 2 assuntos que mais mexem com a população: segurança e saúde, né? Este assunto está quente em função dos acontecimentos no Rio de Janeiro, que hoje completa exatamente 2 semanas, né? E a oposição quer faturar politicamente, é parte do jogo democrático e político, quer faturar politicamente aproveitando este momento e colocando o seu posicionamento em relação à questão, né? O fato é que, numa primeira versão apresentada pelo Derrite, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal eram colocados de lado. E simplesmente o texto previa que, a partir de então, nas polícias estadual, a Polícia Militar de cada estado e a Polícia Civil poderiam fazer investigações e tocar adiante qualquer coisa relativa a grupos, milícias, facções e tudo mais que passariam a ser consideradas terroristas, né? Depois houve uma reação muito grande. A direção da Polícia Federal se posicionou em forma de uma nota dizendo que era um retrocesso brutal e que isso iria favorecer os grupos criminosos. E o Derrite hoje apresentou um novo texto que dá uma mexida, mas não muda na prática. Não muda na prática. O ministro Ricardo Lewandowski, agora no final do dia, voltou a dizer que o texto, o documento apresentado pelo Derrite é inconstitucional, porque continua deixando de lado a Polícia Federal, que até, no novo texto, a Polícia Federal até poderia fazer investigações, mas teria que comunicar os governos dos estados e comunicar a sua ação. E todos nós sabemos que existe uma balela entre as autoridades dizendo que as polícias trabalham juntas. Isso não é verdade. Polícia Civil não gosta de militar, Polícia Militar não gosta de civil, uma não passa informação para a outra, e os grupos que investigam qualquer ação criminosa no Brasil trabalham independentemente um do outro. Uma outra questão que está envolvida nisso é que é a seguinte: este PL, da forma como está, e agora com a proposta do Derrite, é parte de um jogo político que tem o apoio do Centrão e de uma parte do bolsonarismo
que é para fortalecer o Tarcísio. Porque se esse projeto passa com a relatoria do Derrite, o Derrite sai muito fortalecido, ele é candidato ao Senado no ano que vem, aqui por São Paulo, e fortalece o Tarcísio. Existe uma pressão para que o Bolsonaro, desde já, anuncie o Tarcísio como seu candidato à presidência da República. Ocorre que o Bolsonaro fica olhando para o filho. Então, existe toda também uma questão política nesse aspecto, que é aproveitar o momento, um assunto que mexe com a população, e fortalecendo este projeto da forma como ele está vindo agora, fortalece o Tarcísio. E o Tarcísio fica mais forte para, eventualmente, ser candidato à presidência da República. Então você vê que são vários aspectos envolvidos, né? E é muito curioso que nesse documento do Derrite exista dispositivos para impedir que a Polícia Federal se envolva, não é? No sentido de, no primeiro texto ele diz que a Polícia Federal deveria se envolver quando provocada pelos governadores. Por que será, né, cara? A próxima vez que eu encontrar o Derrite, eu vou perguntar por que isso, cara? Porque eu não sei qual que é o ganho que tem nisso. Pois é, né? Pois é. Vamos ter que perguntar pro delegado Paulo Bilinchi, que daqui a pouco vai entrar com a gente aí, ó. Ele já tá pronto ali. A minha principal dúvida é a seguinte: por que há ali no substitutivo do Derrite de certa forma, impedimento para que a Polícia Federal haja de forma livre? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, São Paulo tem 50 milhões, tá? Em São Paulo a gente tem 100 mil policiais militares, 30 mil policiais civis, 40 mil policiais penais. Dentro desse cenário, quantos policiais federais você acha que existem no Brasil? Que fazem controle de fronteira, toda a imigração, controle de armas e ainda tem a atribuição de apurar os crimes praticados contra a União. 10 mil no máximo. Exatamente. 10 mil policiais federais. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar. Então, por que a Polícia Federal tem 10 mil policiais federais? Porque competência constitucional da Polícia Federal, ou seja, o que a Polícia Federal pode investigar é somente os crimes praticados contra a União, os bens, os funcionários públicos, as empresas da União. Ou seja, eu, como delegado de polícia do Departamento de Homicídios, em 5 anos, eu investigo mais crimes de homicídio do que a Polícia Federal inteira investiga em 10 anos. Por quê? Porque a Polícia Federal só vai investigar um crime de homicídio quando ele for praticado contra um funcionário público federal. Entende? Como o negócio fica muito contido, a Polícia Federal tem uma atribuição, uma competência muito pequenininha. Então, quando o pessoal leu o texto do Derrite, ele falou assim: nossa, mas agora a Polícia Federal não vai poder investigar o crime organizado? Não é esse o ponto. É que não é a atribuição da Polícia Federal, é a atribuição da Polícia Estadual. Por quê? Porque a Polícia Federal só vai investigar quando houver interesse da União. Isso é uma regra constitucional, está no 144 da Constituição Federal. Então, houve a criação de uma narrativa contra o texto do Derrite baseado em interpretações incorretas da lei. Se este é um assunto polêmico e se a Polícia Federal já está naturalmente restrita à sua área de investigação, por que criar um problema tirando uma área de investigação? Isso não poderia ser um elemento adicional para juntar forças? Veja, não foi retirado. O texto só fala aquilo que já é. Mas é que o público, no imaginário, na imaginação das pessoas no Brasil, o pessoal imagina que a Polícia Federal investiga tudo, faz tudo, é tudo atribuição dela, o que não é. Na realidade, a atribuição da Polícia Federal é muito pequenininha comparado com o universo de infrações penais que existe. Então, o que houve? Houve a criação de uma narrativa dizendo: o Derrite não quer que a Polícia Federal investigue a organização criminosa. Não. A Constituição Federal fala: organização criminosa ela vai ser investigada quando ela pratica crime de competência da Justiça Estadual pelo Estado, quando ela pratica crime de competência da Justiça Federal
pela Polícia Federal. Então, essa foi só a leitura que foi feita do texto, que dessa leitura tiraram a conclusão: nossa, o DERIT está impedindo a Polícia Federal de investigar. Não é verdade. Ele simplesmente está repetindo o texto da Constituição. Aqui, essa percepção vem justamente das pessoas não conhecerem. A saúde funciona exatamente da mesma forma. O ideal é que você seja atendido por um médico da sua cidade, que conhece os problemas daquela população e que preferencialmente conhece a sua família, né? Do mesmo raciocínio é para o trabalho da polícia. O trabalho policial ele será mais bem executado quanto mais descentralizado ele for. Então, a gente começa a ver a tendência do fortalecimento da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Municipal. Por quê? Porque a segurança pública é mais bem executada por quem está na ponta e não por quem está na força da União, né? Essa é a nossa crítica, por exemplo, à PEC, que o governo chama de PEC de segurança, que é uma PEC que concentra poder na União quando o movimento correto, do ponto de vista do resultado da segurança pública, é a descentralização, é você permitir que os estados façam mais. Toda a discussão está sendo em cima da questão da Polícia Federal. O que você acha que tem de mais importante nessas alterações propostas pelo DERIT? O projeto antifacção que veio do governo, ele tinha duas falhas muito graves. Primeiro, ele garantia como direito na lei de execução penal a visita íntima. E segundo, ele diminuía a pena do criminoso que já foi condenado por participar de organização criminosa. Então ele tinha esses dois defeitos muito graves. E o resto do texto era um texto processual e não penal. Ou seja, ele não era um texto focado na vítima. Você, nós, como vítimas do crime organizado, nós precisamos ter a necessidade de punição do criminoso como a diminuição do estado geral do crime. Então, quanto mais o criminoso é punido, menos estímulo existe para a prática do crime, logo menos vítimas ocorrem. O número de vítimas no Brasil se deve ao fato do criminoso não ser punido com eficiência e se dedicar à atividade criminosa inúmeras vezes. Daí que a gente vê aqueles casos do cara ser preso 50 vezes, porque ele continua sendo preso, continua praticando crime, não é punido, não vai para a cadeia. Então, veja, no sentido de o que é necessário, que é prender o indivíduo, mantê-lo preso e desestimular o resto da população a praticar crime, o texto do governo não traz nada disso. Ele traz medidas processuais que facilitam, entanto, a investigação. O que o DERIT fez? Ele trouxe diversos pontos de outros projetos para dentro desse projeto, para dentro do PL antifacção. Então, esse projeto do DERIT, ele traz muitos pontos positivos. Ele aumenta o tempo que o indivíduo permanece preso, ou seja, diminui a progressão. Ele facilita o confisco de bens. Então, os bens das organizações criminosas não podem ficar na mão dos criminosos. Tem que ser confiscados porque são produto de crime, tem que ser revertidos em favor do combate ao crime. Ele traz a alteração da lei de drogas para permitir que o criminoso que seja preso com uma arma, traficando droga com uma arma de fogo, responda pelo crime de tráfico em conjunto com o crime de porte de arma. Hoje, se o criminoso for pego traficando droga com uma arma, ele tem uma pena menor do que se ele praticasse o tráfico num dia e portasse a arma no outro, né? Novamente, aquela tendência dos governos que não tem vocação para o combate ao crime, como é o caso do governo Lula, ele não tem essa vocação, né? Não parte dele a demanda de combater o crime, parte da pressão social. Então, por que hoje vale a pena dedicar-se à atividade criminosa? Porque a chance de você ser preso vai depender da quantidade de policiais que estão à disposição e do quão motivados aqueles policiais estão a trabalhar. Se você for preso, a chance de você cumprir pena é muito pequena, porque existem 22 institutos na legislação para soltar o preso. 22 chances, 22 cartas para ele não cumprir pena. E se ele cumprir pena, a progressão de regime é tão rápida que é muito difícil ele passar 10 anos preso no regime fechado. Então,
Qual é a nossa visão, qual é a nossa proposta em torno disso? Esse PL, o 2646, ele traz toda uma modificação do sistema processual, ele altera 11 leis diferentes, ele é realmente uma reforma completa no nosso sistema de segurança pública. E ele traz justamente a necessidade de manter o preso por mais tempo, com mais eficiência e mais velocidade. Eu acredito que o país funciona como um exemplo do que pode ser feito na segurança pública é El Salvador. O que foi feito lá? Foi feito um trabalho muito rápido de apreensão e prisão por um tempo muito grande dos criminosos faccionados. Então, aquelas gangues, aquelas facções criminosas foram encarceradas numa velocidade muito alta. E aí entra o raciocínio básico do ser humano. Vale a pena praticar crime se eu vou passar os próximos 20 ou 30 anos da minha vida preso dentro de uma cadeia, sem visita íntima, sem direito à progressão de regime, e eu vou ter que desperdiçar a minha vida naquele momento? Diga, Eu pode discordar falar. de você com o exemplo de El Salvador. Ah, El por quê? Salvador acho que não é um bom exemplo para você usar. Porque Poxa, em El mas Salvador... um dos países mais violentos do mundo se tornou um dos mais seguros? Sim, só que qualquer um é preso sob qualquer motivo, sem mandado, com denúncia sem fundamento. Isso está mais do que provado, Paulo. E tem um monte Mas de o crime gente lá parou, né? que inclusive cometeu crimes ou violou regras, como esse exemplo que você citou agora, que está encanado lá. E ninguém tem direito a advogado, não tem defesa, tem uma condenação sumária determinada pelo governo, tem grupos paramilitares que fazem prisões. Então eu não sei se El Salvador pode ser Eu terei medo de se adotar um regime de El Salvador aqui no Brasil, porque eu estou saindo daqui no Flow, é uma rua escura, e que se passar alguém aqui e achar que eu sou, ou que eu quero isso, ou que eu quero aquilo e me encanar, nunca mais vou me encontrar, cara. Qual que é a chance de você sair hoje do Flow e ser vítima de um roubo, cara? Aí eu não sei, eu só sei que se eu estiver nos Entende? jardins, a chance de eu ser vítima de um roubo vai ser muito menor, vai ser menor a chance de eu ser preso do que se eu for para a periferia. Você está certo. As populações mais afetadas pelo crime organizado não são as populações que estão no jardim, nos jardins, que estão lá na Barra, Barra da Tijuca, o pessoal do Rio de Janeiro, que Isso. Aí quem conhece na o Barra Igor, da conhece Tijuca. bem. O mais afetado, Leblon, isso, o mais afetado pelo crime organizado é o 97% da favela, da comunidade, que não faz parte do crime organizado. Esses sim são os verdadeiros oprimidos. Esses sim são as verdadeiras pessoas que têm a vida delas ditadas pelo integrante da organização. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa perspectiva, a nossa visão sobre o que a gente quer para o Brasil. Porque da forma como está sendo defendido, sendo defendido. Isso que o governo fez com o PL. Penas menores, né? O PL antifacção vem com diminuição de pena, tem que ficar menos gente presa, né? O pena justa, vamos soltar os presos. Tudo isso caminha para o caos que nós estamos vivendo. A nossa alternativa é sim penas mais graves, que o indivíduo fique preso por mais tempo e que a progressão de regime seja cada vez mais difícil. Porque se a gente não tomar essa decisão agora, mais do que a opressão dentro das favelas, a gente vai viver muito mais opressão fora delas. Na verdade, o governo apresentou, a origem disso é que o governo apresentou um projeto antifacção, né? Um projeto que, ao contrário do que foi dito aqui, não reduz pena. Pelo contrário, ele cria, né, a ideia de organização criminosa qualificada, pena de 8 a 15 anos. Ele aumenta a pena para o chefe da facção, né? Ele aumenta a pena para homicídio movido por interesses de facção. Então, assim, você pode discordar, não concordar, mas assim, dizer que diminuiu pena não condiz com o que está no texto, não é verdadeiro isso. Agora, este projeto vai para o Congresso, tem que ter um relator. O Derrite, que foi deputado comigo, eu conheço bem, o Derrite sai do governo, vem para ser relator, em 2 horas ele apresentou um relatório. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Assim, não é possível, nem se o Derrite fosse um Einstein, né, que não se trata,
é uma pessoa muito aplicada ao tema da segurança. Eu fui da Comissão de Segurança com o DERIT. Agora, você não pode, num tema de segurança pública, em algumas horas apresentar um relatório e chamar a Polícia Federal, por exemplo, para debater depois do relatório pronto. Esse é um tema que requer cuidado e respeito pela profundidade do tema. É um tema complexo. Vocês estavam abordando aí vários elementos e que mostra a complexidade do tema. É um tema complexo, não é um tema que tem saída fácil, não é um tema que você aperta um botão e está solucionado o problema da segurança. Não é verdade, é complexo, envolve muitas camadas no Brasil. Agora, o relatório do DERIT, ele é um relatório que já mudou tudo, que certamente será votado, vai ser muito diferente do que foi debatido hoje o dia inteiro. Ele já recuou, ainda bem que recuou, e é um mérito, né? Recuou no que diz respeito ao tema do terrorismo e facção, porque são coisas completamente diferentes, vocês já vinham falando, a gente pode aprofundar isso, mas ele recuou principalmente numa coisa que é completamente estapafúrdia, que é você reduzir o poder da Polícia Federal, que é você limitar a autonomia da Polícia Federal. Como é que você, num país como o nosso, um país que necessita de integração das polícias, um país que necessita de uma ação conjunta, porque o que mais faltou ao longo desses anos todos foi governo federal, governo estadual e governo municipal terem uma ação integrada de inteligência, de ação com eficácia, com planejamento na área da segurança. Então não pode ter um relatório, essa altura do campeonato, onde um poder vai limitar o outro. Você imagina assim, você dizer que a Polícia Federal tem que pedir o apoio, ou tem que comunicar, como estava no texto, tem que comunicar ao governador a ideia de que você vai fazer uma ação naquele estado. Você já imaginou se a Polícia Federal, nos últimos anos, no Rio de Janeiro, tivesse que comunicar ao governador do Rio, que estava investigando ações criminosas no Rio, com 6 governadores presos? Pensa a Polícia Federal comunicando ao Sérgio Cabral, que vai investigar a corrupção no Rio de Janeiro. Né? Pensa... Enfim, eu não quero personalizar, já fiz isso, desculpa, não é o caso. Mas, assim, porque foram 6. É uma piada você dizer que a Polícia Federal tem que consultar o governador, porque muitas vezes você tem elementos do próprio governo, sejam da polícia ou não, dentro do crime, que vão ser investigados pela Polícia Federal. Qualquer projeto de lei tem que buscar a integração das polícias, uma ação integrada das polícias, porque você não tem que pensar se o governo federal tem que ser derrotado, se o estadual tem que ser derrotado, você tem que pensar no povo. Você tem que pensar na população, o que é melhor para a população. Freixo. Então, eu acho que isso faltou no relatório do DERIT. Pois não, Carlos? Nós, há alguns minutos, conversamos com o deputado delegado Paulo Bilinski, que você também conhece, né? E na defesa do projeto e do relatório do DERIT, ele falou que o projeto do governo concentra poder na União. E isso não ajuda nada porque a Polícia Federal tem um contingente muito pequeno, e ele citou que só em São Paulo são apenas 10 mil homens da Polícia Federal e que não adianta concentrar mais poder na União. Mas, Carlos, a polícia ostensiva não é federal. A polícia ostensiva ela é estadual. A polícia civil ela é estadual. A Polícia Federal ela cumpre um papel decisivo no combate ao crime organizado, porque crime organizado você tem que ir no controle financeiro. O crime organizado você não combate com ostensividade. Esse é um grande problema de percepção de segurança que a gente tem. Sabe quem que a gente prende no Brasil? Carlos, a gente prende quem a gente vigia. A gente só prende em flagrante. Qual é o percentual de taxa de homicídio que a Polícia Civil ao longo do Brasil, inclusive de São Paulo, prende? Qual é o percentual de homicídio? Não chega a 10% dos homicídios cometidos que gera prisão. E eu estou falando das polícias estaduais, não estou falando da Polícia Federal. Então a nossa capacidade de esclarecimento de crime através da investigação ainda é muito pequena. Esse é um investimento que tem que ter. Um investimento em inteligência, em capacidade investigativa, em qualidade de uma ação investigativa da polícia. Porque senão a gente continua prendendo quem a gente vigia. E a gente só vigia pobre, só prende pobre. Esse é o problema do sistema prisional, lotado de gente completamente ineficaz. O que mudou no Complexo do Alemão em uma semana ou 2 semanas? O que tem de diferente hoje? O que tem de diferente hoje no Rio de Janeiro que não tinha há um mês atrás? Inclusive dentro do Complexo do Alemão. O que é de diferente ali? O que mudou concretamente ali? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Agora, as
decisões de território são decisivas. Tem que retomar território. Qual é o planejamento para retomar território? Com quem nós vamos contar para isso? Qual o investimento que eu vou fazer de fato na segurança pública para que eu possa não ser reativo, mas que eu possa ter uma ação contundente contra o crime? Para que eu possa disputar a juventude e não deixar essa juventude entrar no crime. Me parece que o governo foi reativo após os acontecimentos do Rio de Janeiro de 2 semanas atrás. Porque o governo já tem mais de 2 anos e não apresentou nenhum projeto na área de segurança. E você sabe que segurança e saúde são dois dos assuntos que mais preocupam a população brasileira. O governo não demorou muito? O governo não chegou atrasado nessa discussão? Ô, Carlos, eu vou te responder de forma objetiva, discordando de você de um lado, e por outro lado, eu quero concordar com você dizendo o seguinte: nós estamos muito atrasados com o debate da segurança pública há muitos governos, há muito tempo. E eu quero dizer para você o seguinte: a própria esquerda precisa aprofundar um debate sobre segurança pública. Precisa olhar com mais cuidado sobre segurança pública. Quem está uma pessoa de esquerda? A esquerda precisa olhar para... Eu debato segurança pública há muitos anos, porque a minha vida me levou para isso. Agora, a esquerda como um todo precisa sim priorizar o tema da segurança pública, precisa aprofundar esse tema, e sou eu que estou dizendo isso. É claro que nós não vamos ter a abordagem, né, do deputado Paulo, que me antecedeu aqui, porque são visões de mundo diferentes, são concepções diferentes, e que bom que a gente possa discutir essas visões de mundo diferentes, porque a gente defende a democracia, a gente não quer golpe em momento nenhum. Agora, a gente não quer ruptura de democracia, a gente quer que as pessoas possam pensar diferente. Nós vamos ter visões diferentes sobre segurança. Este governo, através da Polícia Federal, fez o carbono oculto. O carbono oculto foi uma ação muito contundente contra o crime organizado. Uma das mais eficientes ações contra o crime organizado feitas pela Polícia Federal neste governo. Não foi? Né? O carbono oculto pegou o coração do crime, mostrando que tinham veias abertas na Faria Lima. Isso é um ato de coragem, de investigação, e não precisa dar um tiro. E não precisa botar a vida de ninguém em risco. E você vai no coração. Para combater crime organizado, tem que ir na razão do crime organizado, que é dinheiro e poder. Dinheiro e poder não estão nas favelas. Dinheiro e poder tem em outro lugar. Então você precisa de uma Polícia Federal, mesmo com efetivo pequeno, tomara que fique maior, tomara que a Polícia Federal tenha mais recursos, merece ter e deveria ter. Agora, a Polícia Federal tem um papel que não é o da ostensividade. Então dizer que a Polícia Federal tem que ser mais ou menos, porque as outras são maiores, o papel e o carbono oculto, estou dando uma operação concreta que aconteceu agora. É essa ação que tem que se fazer para combater crime organizado, e isso foi feito. Ô, Freixo, eu concordo contigo, eu acho que com certeza aí pro estancar o dinheiro das organizações criminosas é fundamental, na verdade, sem isso enxuga-se gelo, mas o território já está tomado pelas facções também. A gente não está dizendo que não precisa de um enfrentamento, tá? Ô Igor, a lei prevê que é possível enfrentamento. A lei prevê que, inclusive, é possível que a polícia tenha que matar alguém. A lei prevê isso. Freixo, a oposição ao governo federal tem falado muito no exemplo de El Salvador. Eu me posicionei aqui diante do nosso convidado anterior, dizendo que ele citou El Salvador, e eu falei, acho que você escolheu um exemplo equivocado, porque lá os direitos individuais acabaram. Qualquer pessoa pode ser presa a partir da denúncia de qualquer um, e não tem direito à defesa, e não tem julgamento, e vai mofar em cadeia, né? Mas esta é parte de uma fala que a oposição ao governo federal tem repetido algumas vezes. Qual é a sua posição sobre isso? Eu prefiro citar a Colômbia. Medellín foi uma cidade extremamente violenta, era uma das cidades mais violentas do mundo, né? Assim como Bogotá, com domínio de território, né? com um narcotráfico muito poderoso e uma ocupação feita, teve conflito, né? Porque é isso, Igor, é possível que tenha conflito e a lei permite que tenha, é previsível que se tenha conflito, mas você teve ocupação do território, você teve investimento no território, você teve ocupação. E eu visitei, tá? Visitei a Colômbia, eu vi o que aconteceu nas comunas, lá as favelas são chamadas de comunas, né? Eu vi o que aconteceu. A gente vê o transporte chegar, a gente vê a biblioteca chegar, a gente vê cultura chegar, a gente vê escola chegar, e a gente vê uma população que orgulhosamente fala que superou a violência, e a Colômbia pode ter outros problemas, mas esse problema ela venceu. E venceu sem romper com a democracia. Venceu sem romper com os direitos elementares das pessoas.
venceu sem virar uma ditadura, como evidentemente acontece em El Salvador. E, claro, acho que quem defende ditadura no Brasil vai defender ditadura em outro lugar. Mas não é o meu caso, não é o caso do seu Carlos, nem o seu Igor. Agora, eu acho que existem outros modelos, existem outros países com realidade muito mais semelhante ao nosso, né? Porque, inclusive territoriais de tamanho, de dimensão, de complexidade, que foram bem sucedidos, que a gente podia olhar com um pouco mais de atenção e estudo.